Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque. E hoje a gente vai falar sobre o teste da primeira e da segunda derivada, que são um conteúdo complementar ao da aula passada. O que ocorre? Lembra que a gente estava falando de ponto de máximo, de mínima inflexão? Existem dois testes, que são o da primeira derivada e o da segunda derivada, que nos vão dizer onde que é o ponto de máximo e mínimo, se ele existe ou não, e os pontos de inflexão, se existe ou não e onde é. A gente vai começar pelo teste da primeira derivada, que era o quê? Era aquele no qual a gente iria derivar a função, certo? Em um determinado ponto, e essa derivada ela tinha que dar zero. Por quê? A reta tangente àquele ponto, ela teria coeficiente angular nulo, e por sua vez a derivada seria nula. Isso significa o quê? Que você atinge um vale ou um pico, como eu estou desenhando aqui na figura. Só que para que isso seja verdade, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter que a minha função, num ponto, se eu chamar esse de A e esse outro ponto de B, eu estou definindo o intervalo AB, e dentro desse intervalo AB, se eu definir que esse meu ponto aqui, onde minha derivada é igual a zero, seria um ponto C, eu teria que esse valor de f de x para ele seria o maior entre A e B, ou seja, entre esse intervalo. Isso quer dizer o quê? Se eu falar aqui, ó, que eu tenho esse xc, eu teria aqui um xa, e aqui eu teria um xb, então, eu tenho que o f de A, ele é menor que o f de C, e por sua vez, ele tem que ser maior desse f de C do que o f de B, certo? Se eu quiser definir um ponto de máximo. E além disso, a minha derivada, f de C, ela tem que ser igual a zero. Só que aí a gente cai naquele problema. Será que tudo isso aqui é condição suficiente? Eu falar que o f de C ele é maior que o f de A, ou seja, aqui o ponto no eixo y em C ele é maior que o ponto no eixo y em A, ou então maior que o ponto no eixo y em relação a B, e que a derivada é igual a zero? Não, não é suficiente, porque no ponto de inflexão, por exemplo, como a gente tinha visto na última aula, eu tinha essa curva aqui, ó. Você vê que em relação a esse ponto aqui, se eu for chamar ele de A, e esse outro aqui ponto de B, eu teria o quê? Um ponto C aqui. Nesse caso, o meu ponto C ele estaria no mesmo nível, né, do ponto B, então daria o mesmo valor, só que, ou muito similar, e já ele estaria maior do que o ponto A. Só que tem uma questão, a minha derivada aqui seria zero, só que em B ela continuaria crescendo, e em A ela também estaria crescendo. Então, você vê que é ponto de máximo só quando você tem a derivada crescendo, e depois ela vem decrescendo. A mesma coisa valeria para o mínimo. Você vê que ele só é ponto de mínimo se ele vem decrescendo, estabiliza em zero e depois vem crescendo novamente. Se você tem a situação em que a sua derivada vai crescendo, estabiliza e depois continua crescendo, ou vem decrescendo, que nem nesse caso, estabiliza e depois volta a decrescer, então aí é ponto de inflexão, não é ponto de máximo ou de mínimo. Então vamos escrever essas condições bonitinho agora aqui na tela para você. A few moments later. Então, a partir dessa análise gráfica, a gente pode concluir o seguinte. Se eu tenho um ponto de máximo, ou seja, corcovinha aqui, eu estou analisando esse ponto aqui, que é o máximo. Do intervalo AB, ou seja, eu tenho minha função indo de A até B, eu vou ter um valor em C, certo? Que ele vai ser maior do que todos os outros. Ele vai implicar um f de C, que ele é muito maior do que um f de A ou um f de B, tá? Depois, o que eu vou concluir? Eu vou concluir que a derivada antes do C, desse meu valor C, ela vai ser crescente. Depois do meu valor C, ela vai ser decrescente. E depois e durante o C, ela vai ser nula, certo? Já se for um ponto de mínimo, o que eu vou concluir? Dado o intervalo A, B, também vou ter um valor C, por sua vez, que vai me gerar um f de C, que vai ser o menor de todos esses valores, nesse intervalo. Depois, se eu tiver a derivada antes do C, ela vai ser decrescente, em sentido decrescente. Se ela for depois do C, ela vai ser em sentido crescente. E no C, ela vai ser nula de novo. Então, isso que vai definir o meu ponto de máximo e de mínimo, tá bom? Bem, vamos fazer um exemplo agora para a gente entender melhor. Vamos fazer um exemplo com a seguinte expressão. Y é igual a menos x ao quadrado mais 3x, tá bom? Bem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir se essa função aqui quadrática ela vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, ou se ela vai ter uma inflexão. Como é que a gente começa? Primeira coisa, eu sei que essa daqui é a minha y, ou seja, a minha f de x,
certo? Pela notação. E aí eu tenho que fazer a derivada igual a zero para descobrir se vai ter o ponto de máximo ou não. Então vamos lá. Fazendo a derivada de menos x ao quadrado mais 3x em relação a x, isso vai nos dar o quê? A derivada de menos x ao quadrado em relação a x mais a derivada de 3x em relação a x. Então eu vou ter que, quando eu tenho uma soma de uma função com uma outra soma de outra função, você quebra as funções individuais e efetua a operação de soma delas nas derivadas. Então aqui eu teria a derivada de menos x ao quadrado e a derivada de 3x e eu posso somar essas derivadas. Isso daqui, por sua vez, vai ser igual a derivada desse daqui, derivada de polinômio. Cai o grau que está aqui na frente, então ficaria menos 2 multiplicando, e aí eu faço esse x elevado a 1 grau a menos, então seria x a primeira. Então seria x. Mais, aqui seria a mesma coisa, polinômio. Quem que é o grau aqui? O grau é 1. Cai 1 aqui para frente, fica 1 vezes 3, que é igual a 3. Multiplicando por x. X na sua vez era 1, agora vai ser menos, vai subtrair 1 do expoente, vai ficar x a 0, que vai ser igual a 1. Então vai ser 3 vezes 1. Isso daqui nos dá o resultado menos 2x mais 3. Beleza. Esse daqui é o resultado da minha derivada. E agora eu tenho que igualar isso daqui a zero para descobrir o ponto de máximo ou de mínimo. Então eu teria menos 2x mais 3 igual a zero. Legal. Isolando aqui o x, eu vou ter menos 2x igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre menos 2, que por sua vez vai ser 3 meios. Beleza. Descobri o valor em x, que nos dá o maior valor em y, ou o menor valor. Nesse caso aqui, a gente vai ter que substituir aqui para descobrir. Pois eu poderia cair numa curva, que nesse caso eu vejo graficamente o quê? Que para um x antes do meu x que causa a minha derivada igual a zero, e para um x depois do meu x que causa a derivada igual a zero, eu tenho valores aqui numéricos na minha função, que são menores e maiores respectivamente, mostrando para mim visualmente que é um ponto de máximo, porém eu já sei como é a curva. Mas para eu ter certeza, porque às vezes pode ser uma função mais difícil, e eu às vezes posso não saber qual que é a curva ali. Então, para garantir isso, o que a gente vai ter que fazer agora? Vai ter que jogar esses valores que eu joguei aqui na minha função, nesse caso 1 e 2, na minha equação da minha derivada, que nesse caso, a f' de x, ela seria igual a menos 2x mais 3. E aí eu vou jogar esses valores aqui dentro. E vamos ver o que vai acontecer. Então eu jogo o que está aqui, que eu tinha aplicado antes na função, nesse 1 e esse 2, que eram os pontos, né, no valor de x, antes e depois do meu ponto, que eu estou supondo que seja máximo ou mínimo. E aí eu vou substituir agora na derivada, para a gente ver o que vai acontecer. Substituindo o valor, eu coloco f' de 1, substituo o valor 1 nesse x aqui, dessa expressão, vai me dar o resultado 1. E o f' para 2 vai ser igual a menos 1. Então vamos observar aqui, ó, nesse quadro aqui, nessa parte, o que está acontecendo. Eu tenho que a minha f, para que ocorra o meu ponto de máximo ou de mínimo, ela é igual a, ela tem que ser no x igual a 3 meios, certo? Isso vai me implicar que a minha f de linha de 3 meios, que é a minha derivada, ela vai ser igual a zero, como a gente já tinha suposto. E a gente fez os cálculos para isso. Então, eu tenho que ver um ponto antes e um ponto depois. Eu escolhi o ponto 1 e o ponto 2 para me dar f de 1 e f de 2. Eu vi o quê? Primeira condição que foi satisfeita. Eu vi que quando eu aplico f de 1 ou f de 2, eu obtenho valores que eles são menores, nesse caso no valor y, eles são menores do que f de 3 meios. Porém, no x, eles são um valor menor e outro maior, ou seja, eu estou englobando um espaço que eu tinha chamado de AB. Então, quem que é meu intervalo nesse caso? Seria de 1 a 2. E aí, nesse intervalo de 1 a 2, eu tenho um valor C, que é esse 3 meios, que vai me ter como consequência que o f naquele A, naquele começo de intervalo, ele é menor, e o f naquele intervalo, no final dele, no B, também é menor do que o meu f no ponto C que eu quero. Então, isso a primeira condição já está feita, para eu descobrir se ele é um ponto de máximo, por exemplo, nesse caso. Agora a gente tem que ver com relação à derivada. Para eu afirmar que realmente é ponto de máximo, como a gente está fazendo no exercício, eu teria que ver se a derivada dele, já que é ponto de máximo, ela vem crescendo, depois ela vem decrescendo. E como é que eu faço para saber se ela vem crescendo? Se ela está crescendo, o coeficiente angular é positivo, então o número tem que ser positivo. Se ela está decrescendo, o número tem que ser negativo. Então o que é que eu faço? Eu substituo aquele intervalo, né, em x que eu tinha estipulado, dentro da minha derivada, então eu faço f' de 1.
f' de 1 seria esse ponto aqui, você vê que o valor dela é 1. Quer dizer o quê? Que ela está crescendo. Depois eu faço f' de 2, que é no final do meu intervalo, que é o b. E você vê que ela dá menos 1, que ela está decrescendo. E como o f de 3 meios, que é o meu ponto C de análise, ela é igual a zero, eu concluo com essas duas condições, tanto aplicando na função, o intervalo, como na derivada, que isso daqui é um ponto D máximo. Se eu fosse fazer um exercício para um ponto D mínimo, eu teria que ver essas condições também, aplicar aqui, e aí é só inverter a forma como eu analiso. Então, no intervalo A até B, esse meu valor C ele teria que ser o menor dentre esse intervalo, relacionado a f de x, tá? Você joga o x aqui, e aí você analisa o f de x para ver se ele vai ser o menor valor. E a derivada, por sua vez, ela ia ter que ser decrescente, estabilizar em zero e depois voltar a ser crescente. Todo aquele exercício que eu fiz agora com vocês, a gente pode resumir ele como? Pode fazer o seguinte, eu vou resumir para vocês aqui o que aconteceria. Eu teria então a minha função f de x, e aí essa minha f de x eu tenho que, primeiro passo, tiro a derivada dela, que é o teste da primeira derivada. É tirar a derivada e igualar a zero. Beleza, eu vou ter então a minha f de x e a minha f' de x. Quando eu igualo a minha f' de x igual a zero, eu vou obter um valor em x, que eu vou chamar ele de c. Esse valor de c, por sua vez, ele me representa o seguinte. Ele me representa, talvez, o x que faça com que o meu f de c se torne um ponto de máximo ou de mínimo, e eu sei que para aquele f' de c, ele vai ser igual a zero. A partir disso, eu tenho que pegar um intervalo que esteja abrangendo C, então um intervalo AB. Como eu tinha dado no exemplo, o meu C ele tinha sido dado 3 meios. Então o meu A eu defini como 1 e o meu B eu defini como 2, ou seja, um intervalo que está abrangendo ele. Sendo que A é menor que C e B é maior do que C. A partir desse intervalo, então, eu vou começar a fazer os testes. Se eu substituir o meu A aqui no meu F', eu vou perceber o quê? Que se ele for maior do que zero, ou seja, ele for positivo, então eu tenho a minha f de x crescendo. Por sua vez, se depois eu substituir o b aqui no meu f' de x e eu tiver f' de b, eu vou ver que ele vai me dar um resultado negativo, ou seja, menor do que zero. Eu vou estar vendo que a minha f de x está decrescendo, por causa do teste da derivada. Eu sei qual é o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Então, se eu sei que em C é retinho aqui, não tem ângulo de inclinação, eu sei que em A está crescendo e em B está decrescendo, então logo eu sei que isso daqui é um ponto D máximo. E onde que é o ponto de máximo? É no ponto C, que tem como coordenada C, F de C, tá bom? Então esse é o teste para a gente descobrir o ponto D máximo. Agora, e se for o ponto de mínimo? A mesma coisa. Eu vou ter a minha função, derivo ela para achar a minha primeira derivada, igual a zero para achar um valor C. Esse valor C, como a gente tinha feito no exercício, mas nesse caso aqui era ponto de máximo, agora eu vou abranger como um ponto qualquer. Esse ponto C, ele tem que estar no intervalo A, B. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de A, vou jogar aqui em f' de x, vai ser f' de A. Para ser ponto de mínimo, ele vai ter que ser o quê? Esse f' de A ele vai ter que ser menor do que zero, vai ser negativo. O f' de C eu sei que é zero. E aí, quando eu jogar o B aqui no f' de B, ele vai ter que ser maior que zero, ou seja, ele vai ter que ser positivo. Então, eu estou falando o quê? Que aqui a minha função está decrescendo, em C ela se mantém zero, a derivada dela se mantém em zero, e depois ela volta a crescer, então a derivada se torna positiva. Então isso daqui é uma alusão ao quê? A um ponto de mínimo. Então se cumprir esse requisito, eu sei que é ponto de mínimo. Ah, Roberto, mas e se agora eu descobrir alguma coisa assim, tipo, tá aqui menor, depois fica menor, e com isso a função continua decrescendo? Se não bater esses requisitos que eu coloquei aqui para vocês agora, aí você tem que fazer o teste da segunda derivada. Que esse teste ele vai determinar pra gente qual é o tipo de ponto de inflexão que a gente está trabalhando. As inflexões, elas podem ser de algum tipo. Eu posso ser uma inflexão assim, ó, que ela vem crescendo dessa forma, depois ela estabiliza e aí ela volta a crescer dessa forma. Eu posso ter uma inflexão que ela vem crescendo nesta forma aqui, ó, desse jeito, você vê que a concavidade muda em relação a essa para essa, depois ela estabiliza e mantém aqui, ó, nessa forma. Então você vê que há uma diferença. Eu tenho inflexões em que ela vem decrescendo, e aí depois ela estabiliza e volta a crescer assim. E eu tenho inflexões que ela vem decrescendo assim, estabiliza e volta a decrescer. Entende? Então, esses são os tipos de inflexões. Para cada pedacinho aqui, essa análise e essa outra análise, a gente vai falar nas concavidades, ou seja, se ela está voltada para baixo ou se ela está voltada para cima, tá bom? Bem, o que ocorre então? Eu vou fazer aquela mesma tabelinha que eu tinha feito antes com vocês, agora a gente vai preencher junto para entender melhor.
Eu vou pegar minha função, eu vou derivar ela igual a zero, vou fazer todo aquele procedimento do teste da primeira derivada. Vi que não bate os requisitos, eu falo, putz, não bateu, então eu acho que é um ponto de inflexão. Como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou definir isso? Você vai fazer o teste da segunda derivada, então você vai derivar de novo a função e igualar a zero, certo? A partir do momento que você derivou uma segunda vez igual a zero, você vai obter um outro ponto C, certo? Você vai derivar ela e da segunda vez vai igualar a zero, vai ter um outro ponto x ali, x igual a alguma coisa. Você vai chamar de ponto C. Você vai definir um intervalo A, P, para aquele intervalo, certo? E aí acontece, esse A ele é menor que esse C e esse B ele é maior que esse C, que você vai definir agora para a segunda derivada, tá bom? Você vai voltar a substituir aqui. Você vai voltar a substituir o A aqui na sua segunda derivada, sendo f de A duas vezes derivado, e você vai fazer a mesma coisa para o B. Se o seu f de A derivado duas vezes ele for menor do que zero, isso significa o quê? Que a concavidade da sua inflexão ela estava voltada para baixo. Então ela estava sendo desse tipo aqui, ó, por exemplo, voltada assim, ou ela estava assim. E aí para você saber como é que ela começou e como ela vai terminar, você tem que ver em relação a B. Em B, se ela for maior do que zero, então quer dizer que a sua concavidade ela voltou a ser para cima. Então a sua inflexão é desse tipo aqui, ó. Ela vem nesse sentido, depois volta para cá, tá bom? Agora, se você tiver aplicando o mesmo procedimento e aí você tem o quê? Que a sua f de A ela é maior do que zero, a sua concavidade ela é para cima. E depois você aplica o f de B derivado duas vezes e você vê que ele é menor do que zero, um número negativo, você vai ver que sua concavidade é para baixo. Então, ela se tornou uma inflexão desse tipo aqui, ó. O que acontece? Quando você tem a segunda derivada positiva, a sua concavidade ela vai ser para cima. E quando você tem a sua segunda derivada negativa, a sua concavidade ela é voltada para baixo, sempre. A partir disso, a gente sabe como descrever ponto a ponto do nosso gráfico qual que vai ser o tipo de inflexão. E para isso eu preciso analisar tanto a primeira derivada como a segunda derivada. Perceba, se eu tiver f' de x maior do que zero, lembrando o quê? Que eu estou fazendo a derivada naquele ponto, eu tenho um C definido, então eu estou analisando A e B, que são os meus intervalos, certo? Então, fiz o teste da primeira derivada, eu descobri um C aqui, vou chamar ele de C1 para não confundir, certo? Um C1, um A1 e um B1. Então, tem esse intervalo aqui, para a primeira derivada. Então, eu vou lá, substituo, por exemplo, o A, e aí eu descubro que nessa parte aqui eu vou ter um f' de x maior do que zero. Aí eu faço o teste da segunda derivada, um f', duas linhas de x, e aí eu vou ter um outro intervalo, um A2, um C2, que eu descobri igualando a zero, e um B2. E aí eu faço para quê? Para o meu A2 também, que eu estou trabalhando com a menor parte. E aí eu descubro que esse daqui também, esse f duas linhas de x, ele vai ser maior do que zero. Quando eu sei que o meu f' de x é maior que zero e o meu f duas linhas de x ele é maior que zero, a minha concavidade ela vai ser nesse sentido assim, ó, de subida, tá bom? Ela vai ser para cima com essa tendência aqui, tá bom? Agora, vamos para outro caso. Quando eu tiver o f' de x maior do que zero e o f duas linhas de x menor do que zero, então, nesse caso, eu vou ter uma concavidade com esse sentido aqui, ó. Então, o f' de x, ele vai indicar que a minha derivada, ela está crescendo. Só que o f duas linhas de x, ele vai indicar o quê? A concavidade, se ela é para cima ou se ela é para baixo. Como nesse caso deu menor que zero, veja que ela está para baixo. Agora, vamos para o outro caso. Se eu tiver o meu f' de x menor do que zero e meu f duas linhas de x maior do que zero, então como é que vai ser o sentido da minha inflexão? Ela vai ser, como nesse caso estou falando que ela está decrescendo, ela vai ter que ser assim ou ela vai ter que ser assim. Como esse daqui está me indicando que a concavidade é para cima porque ele é maior do que zero, então o sentido da minha inflexão vai ser assim, ó, nesse sentido. Agora, vamos para o próximo caso. Quando eu tiver que meu f' de x ele é menor do que zero e o meu f duas linhas de x ele é menor do que zero também, então a inflexão, estou falando que ela está decrescendo e também está com a concavidade voltada para baixo, então ela é desse tipo aqui, ó. Tá bom? Então, esses são os 4 casos que a gente vai ter analisando derivada, primeira derivada e segunda derivada, tá bom? Vamos fazer um exemplo agora para a gente tentar analisar um ponto de inflexão. Vamos supor que eu tenha a seguinte função. f de x é igual a menos x ao cubo, certo? Eu quero saber se essa função ela tem ponto de máximo, mínimo local ou inflexão. Então vamos lá. Primeira coisa, teste da primeira derivada.
f' de x vai ser igual a, vamos fazer aqui direto já a derivada, caiu esse 3 para cá, fica menos 3, vezes x elevado a um nível a menos, que vai ser x ao quadrado. Beleza. Beleza, essa daqui vai ser a minha derivada de f de x. A partir disso, eu também vou calcular já a segunda derivada, vai que a gente precisa dela, né? Não sei. Então, de novo, fica menos 3 vezes 2, que cai daqui, e fica x a primeira. Nesse caso, daqui vai ser igual a menos 6x. Então, minha segunda derivada vale isso. Beleza. Guarda essas informações aqui no cantinho. E agora o que a gente tem que fazer? Tem que fazer primeiro o f' de x igual a zero, para determinar se vai ter ponto de máximo ou não. E com isso eu tenho que menos 3x ao quadrado é igual a zero. Achando as raízes de x, eu vou ter x valendo zero para ambos os casos, tá? Vão ser duas raízes valendo zero. Então, nesse caso, a minha raiz ela é zero. Como eu sei que a minha raiz é zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estipular um intervalo, certo? Porque esse valor aqui é um valor em x que eu estou determinando, tem que determinar um valor. Esse meu c, ele vale zero. Determinar um intervalo AB para ele, que abranja esse valor. Então, eu vou determinar A igual a menos 1 e B igual a 1, por exemplo, tá? Pode determinar outro número, mas para mim é mais simples de trabalhar com esses valores. Então, eu vou substituir isso daqui no meu f'. Então, eu tenho o meu f' de menos 1 e eu tenho um f' de 1. Efetuando esses cálculos aqui, eu vou ter f' de menos 1 sendo menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, que vai me dar o quê? Aqui vai ser 1 vezes menos 3, menos 3. Por sua vez, aqui é a mesma coisa, eu tenho menos 3 vezes 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1 aqui, né, ao quadrado dá 1, menos 3 dá menos 3 também. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que a função aplicada aqui em menos 1 e 1, ela vai ser menos 3, certo? Então, eu tenho o quê? Que essa derivada aqui ela é negativa, então isso implica o quê? Que minha função ela está decrescendo. Então, voltando àquele gráfico aqui, eu teria o f de x, quando eu estou aplicando o meu f' de x aqui. Para o valor c que eu tenho aqui, certo? Quando eu aplico no valor a, que é menos 1, ele vai dar o quê? Vai dar um número menor do que zero, então ele está decrescendo. Porém, quando eu aplico no valor 1, que é o meu intervalo b aqui, ele também vai estar dando um valor menor do que zero. Isso significa o quê? Que está decrescendo também. Poxa, então se ele está decrescendo duas vezes, não é ponto de mínimo, nem de máximo. É um ponto de inflexão. E qual tipo? Agora a gente vai analisar isso. Então o que a gente faz agora? A gente pega a segunda derivada, f' de x, e iguala a zero. Então nesse caso eu vou ter menos 6x igual a zero. Então isso vai implicar que o meu x ele vai ser igual a zero. Nesse caso, coincidiu desse meu novo c que eu estou determinando aqui, eu vou chamar ele de c... estrelinha aqui, tá? Para diferenciar desse outro c aqui da minha primeira derivada. Normalmente não vai coincidir esse valor que você descobre quando você iguala a zero da segunda derivada com a primeira derivada. Fique bem claro isso, não é o mesmo valor. Pode acontecer como aconteceu nesse caso, mas normalmente não ocorre, tá? Você vai usar esses valores que você igualou a zero diferentes de x, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso ele vai ser igual a zero, para mim, esse c' aqui. Então isso daqui é o meu c estrelinha aqui, perdão. Beleza, então tem que definir um intervalo. Eu, por comodidade, vou definir o mesmo intervalo, de menos 1 até 1 também. E agora eu tenho que ver o que vai acontecer. Quando eu faço aplicando menos 1 na minha f duas vezes, na minha f derivada duas vezes, eu vou ter f, duas linhas de menos 1, que vai ser igual a menos 6 vezes menos 1. Isso vai ser igual a 6. Depois eu vou ter f, duas linhas de 1, porque eu estou substituindo essa parte aqui do intervalo, igual a menos 6 vezes 1, que vai ser igual a menos 6. Então, eu tenho, para esse primeiro valor aqui do intervalo, que seria o meu a, eu tenho um número maior do que zero, depois vou ter um número menor do que zero. O que vai indicar isso daqui? Vai indicar que a minha concavidade, ela está, se é maior que zero, ela está para cima, e esse daqui vai indicar, como ele é menor que zero, que a minha concavidade está para baixo. Assinalando, então, essas duas coisas aqui, que eu tenho a minha função decrescendo antes do meu ponto C, certo? Ela vem decrescendo e ela vai ter uma concavidade para cima, então eu posso supor que meu ponto de inflexão ele é assim, ó, nesse sentido. Depois eu atingi o meu ponto C aqui, e aí ela vem fazendo o quê? Ela vem também decrescendo, só que com concavidade para baixo. Então ela vai ser dessa forma aqui, ó, descendo dessa forma. Bem, será que eu acertei a forma da inflexão? Vamos ver aqui no software. Olha só.
Perceba, eu estou aqui com o Symbolab aberto, eu joguei a função menos x ao cubo, e aí eu descobri o quê? Isso daqui, ó, que legal. Que é o que a gente fez. Ela vem decrescendo, com a concavidade para cima, atingiu o meu ponto aqui de inflexão, ela volta a descer, só que a concavidade para baixo agora. Então é assim que você aplica o teste da segunda derivada. Legal. Agora a gente vai partir na próxima aula para a construção de gráfico. A gente vai usar tudo que a gente viu nessa aula e mais um pouco para desenhar completinho um gráfico, partindo do zero. A gente só tem a equação dele e a gente não sabe como é esse gráfico, tá bom? Bem, então a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, até mais. Now the world don't move to